Há nomes que a história recorda com clareza: Himmler, Heydrich, Eichmann. São nomes que se gravaram na consciência coletiva como sinônimos do horror absoluto. E depois há Ernst Kaltenbrunner, media quase 2 metros. A sua cara estava cruzada por cicatrizes profundas. Chegava às reuniões com hálito a álcool e com o peso de milhões de mortos sobre a sua assinatura. Nos julgamentos de Nuremberg, o escritor Evelyn Waugh observou-o da galeria do público e escreveu no seu diário que, entre todos os acusados, apenas Kaltenbrunner tinha o aspecto de um criminoso óbvio. Nasceu no coração mesmo do pangermanismo austríaco, numa família onde o antissemitismo era um subentendido de mesa. A 4 de outubro de 1903, em Ried im Innkreis, uma cidade de províncias no norte da Áustria, às margens do rio Inn, nasceu Ernst Kaltenbrunner. A data é um detalhe que o acaso histórico converteu em irônico. Ried im Innkreis é o mesmo distrito que daria ao mundo apenas 14 anos antes Adolf Hitler na vizinha Braunau am Inn. O nome do lugar não deveria enganar pela sua aprazível sonoridade. Ried im Innkreis era, nos primeiros anos do século XX, uma dessas comunidades de classe média austríaca onde o nacionalismo pangermânico não era uma postura política radical, mas sim quase o ar que se respirava. O Império Habsburgo, multinacional e multiétnico, desintegrava-se lentamente sob o peso das suas próprias contradições. E nessa fragmentação, os alemães da Áustria viam uma ameaça existencial: a dissolução da sua identidade num mare magnum de checos, eslovacos, eslovenos, polacos e húngaros que reclamavam os mesmos direitos, os mesmos empregos, as mesmas escolas. O pai de Ernst, Hugo Kaltenbrunner, era advogado. Um homem culto, de boa posição social, que exerceria eventualmente num dos escritórios mais prestigiados de Linz. Hugo tinha passado pelas fraternidades universitárias, as Burschenschaften, aquelas irmandades estudantis que fusionavam o duelo com sabre, o álcool destilado e a ideologia pangermânica numa única identidade tribal. Como muitos da sua geração e classe, nunca abandonou essa mentalidade. Embora com o tempo tenha suavizado seus métodos e moderado a sua linguagem, nunca abandonou a crença de que a Áustria devia unir-se ao Reich alemão e de que os judeus, embora pudesse ter relações comerciais perfeitamente cordiais com judeus individuais, constituíam coletivamente um corpo estranho no organismo nacional. Este antissemitismo de Hugo Kaltenbrunner não era violento nem visceral na sua forma de expressão doméstica. Era algo talvez mais perigoso, a versão abstrata, intelectualizada, que converte um grupo humano num conceito antes de o converter num objetivo. Segundo a recordação de Werner Kaltenbrunner, o irmão mais novo de Ernst, que anos depois daria testemunho a historiadores, o pai rejeitava todo o convívio social com judeus, apesar das suas relações de negócios. E essa rejeição, transmitida sem a suavização de contactos humanos reais, foi herdada por Ernst sob a forma de pura abstração. O judaísmo, como inimigo sem rosto, como ameaça sem nome próprio. Ernst foi o primogênito. Cresceu nesse ambiente respirando essas ideias como se fossem leis naturais, tal como se respira o oxigênio sem perguntar de onde vem. A família viveu os primeiros anos em Raab, a atual Aschach an der Steyr, uma pequena aldeia ao sul de Linz, onde Hugo Kaltenbrunner exercia a sua primeira prática jurídica. A aldeia tinha talvez uns poucos contos de habitantes. Tinha uma igreja, uma cervejaria local, um teatro de amadores. Tinha o bosque Hannerlholz, onde as crianças Kaltenbrunner caçavam serpentes, colhiam morangos e cogumelos silvestres e construíam as suas primeiras cosmologias privadas entre as árvores. Ernst recordaria Raab, décadas mais tarde, a partir da sua cela em Nuremberg, como o paraíso da sua infância, um lugar idílico de harmonia rural, onde o médico da aldeia e o camponês mais humilde conviviam em perfeita hierarquia natural. Um lugar sem conflitos de classe, sem modernidade disruptiva, sem influências forasteiras. Na sua carta aos seus filhos, escreveu com uma ternura genuinamente perturbadora sobre os pais pobres que deliberavam em voz baixa se podiam dar-se ao luxo de um jarro de cerveja para jantar, sobre as mães que não faltavam ao trabalho do campo mais de um dia depois de dar à luz,
sobre os anciãos que preparavam com as suas próprias mãos as tábuas dos seus caixões, enquanto afiavam a gadanha e perguntavam ao vizinho se também tinha madeira seca. O que Kaltenbrunner chamava os anos mais felizes da minha vida foi, na realidade, o caldo de cultura perfeito para fabricar um dos maiores criminosos do século XX. Não porque Raabe fosse um lugar especialmente mau, mas porque a mente do menino Ernst transformou esse passado rural num mito. E sobre esse mito, a comunidade orgânica, pura, enraizada na terra, sem divisões artificiais, sem estrangeiros, construiria o seu sistema ideológico completo. Tudo o que viria depois, os duelos universitários, as fraternidades, as SS, a Gestapo, as ordens de deportação, era na sua cabeça uma defesa desse Raabe imaginário contra as forças que queriam destruí-lo. Foi o primeiro e talvez o mais decisivo passo na formação de um criminoso de Estado. O seu pai expulsou-o do altar da igreja sendo criança, e essa rejeição precoce do catolicismo marcou a sua carreira futura como perseguidor do clero. Aos 7 ou 8 anos, o pequeno Ernst começou a servir como acólito na escola elementar de Raabe. Gostava da solenidade do ritual, do cheiro a incenso, da sensação de pertencer a algo maior do que ele mesmo. Nas recordações que escreveria a partir de Nuremberg, há uma nota de autenticidade neste episódio que faz pensar que a experiência foi genuinamente importante para o menino. Era um mundo ordenado, hierárquico, com regras claras e uma comunidade que o reconhecia e lhe dava um papel. Mas quando Hugo Kaltenbrunner se inteirou de que o seu filho servia missa, reagiu com uma fúria que deve ter sido aterradora para uma criança dessa idade. Os Kaltenbrunner eram anticlericais no sentido mais profundo do termo. Para eles, a Igreja Católica era o braço ideológico do Império que impedia a unificação com a Alemanha, o aliado dos Habsburgo, o inimigo doméstico do pangermanismo. Os padres que enviavam os seus paroquianos a rezar pelo imperador e pregavam contra a união com o Reich protestante do Norte eram, na lógica de Hugo Kaltenbrunner, tão inimigos da Alemanha como qualquer político checo ou qualquer banqueiro judeu. Ernst foi retirado das suas funções. Ao princípio continuou em segredo, incapaz de entender o furor paterno. Mas com o tempo, como escreveria décadas depois, interiorizou a mensagem. Os sacerdotes, escreveu, não podiam comunicar-me mais do que eu já podia decifrar por mim mesmo. E a visão do mundo que construí ao longo dos anos não provém dele. Esta expulsão precoce do catolicismo teve consequências que se estenderiam por décadas. Quando Kaltenbrunner chegou a chefe da RSH em 1943, herdou uma organização com toda uma infraestrutura de vigilância sobre o clero. A Gestapo monitorizava os sermões, os materiais impressos religiosos eram censurados, os sacerdotes que falavam do púlpito contra as políticas do regime eram detidos, enviados para campos de concentração ou diretamente executados. Kaltenbrunner não tinha a fobia visceral de Heydrich ao catolicismo, mas também não teve qualquer vacilação em aplicar proibições de pregar a sacerdotes derrotistas em 1944 e 1945, ou em apoiar a supressão das investigações do juiz da SS, esse Konrad Morgen, quando estas se aproximavam das masmorras da Gestapo. O que aprendeu do seu pai em Raabe foi que a igreja era um obstáculo ao ideal da comunidade racial e que esse obstáculo devia ser superado. A forma exata como se superava era um detalhe técnico. Estudou no Realgymnasium de Linz, na mesma instituição que tinha forjado as primeiras convicções políticas de Adolf Hitler, e uniu-se a uma irmandade estudantil de orientação pangermânica e anticlerical. Em setembro de 1913, aos 10 anos, Ernst Kaltenbrunner abandonou Raabe para sempre. O seu pai tinha decidido que devia receber uma educação técnica em Linz, atraído pelo interesse do menino na maquinaria da serralharia e da cervejaria local. Instalou-se numa pensão administrada pela viúva de advogado Berta Katzer, que Ernst recordaria na sua carta de Nuremberg como excessivamente estrita e mesquinha. O Realgymnasium de Linz era o mesmo tipo de instituição secundária onde 15 anos antes o jovem Adolf Hitler tinha formado as suas próprias convicções pangermânicas. Hitler prestaria tributo em Mein Kampf ao seu professor de história, um homem chamado Leopold Pötsch, por expor com paixão a história alemã face às maquinações anti-alemãs dos Habsburgo.
Naquele ambiente de meados do Império agonizante, o fervor nacionalista não era a exceção, mas sim o tom emocional dominante. Kaltenbrunner não foi um estudante brilhante. O seu professor daquele período, o Dr. Ernst Koref, que décadas depois reconheceria com gratidão que o já todo-poderoso Kaltenbrunner o tinha salvado de ser internado em Dachau, apesar de ser meio judeu, recordá-lo-ia como um rapaz sem traços especialmente distintivos, geralmente agradável e bem educado, com certa autoconsciência na qual a sua aparência atrativa presumivelmente jogava um papel. Um companheiro de pensão, por outro lado, pintava um retrato diferente. Quando o ponto se alcançava no qual se acreditava tê-lo convencido, tornava-se obstinado e impermeável à razão. No Realgymnasium, Kaltenbrunner uniu-se à Penneburschenschaft Hohenstaufen, uma irmandade estudantil modelada sobre as fraternidades universitárias pangermânicas. A Hohenstaufen, chamada assim pela dinastia medieval que tinha tentado criar um grande império alemão unificado, tinha uma clara inclinação anticlerical e pangermânica, e os seus membros dirigiam a sua energia e a sua hostilidade especialmente contra as organizações estudantis católicas rivais. Era a primeira comunidade organizada à qual Ernst Kaltenbrunner pertencia por escolha própria, mais além da sua família. Dava-lhe o que tinha perdido ao abandonar Rab, um círculo de leais, uma identidade, um inimigo comum contra o qual afirmar essa identidade. Tinha 13 anos e já praticava a política como uma forma de guerra. A sua vida na Universidade de Graz foi um ciclo de dívidas, duelos e racismo organizado que ele próprio dirigia a partir de posições de liderança estudantil. No outono de 1921, Kaltenbrunner chegou à Universidade Técnica de Graz com 18 anos e, pelo menos em teoria, com a ambição de se converter em engenheiro. O que encontrou em vez disso foi a Armínia, uma das fraternidades mais virulentas e politicamente ativas do panorama universitário austríaco. A Armínia era uma Burschenschaft, uma irmandade universitária com duelo. Os seus princípios eram os do movimento pangermânico da geração anterior, mas levados a uma intensidade nova pelo trauma da derrota na Primeira Guerra Mundial e pela humilhação dos tratados de paz. Os seus membros identificavam-se com a aristocracia da raça, o estudante universitário como guardião da cultura alemã, e expressavam essa identificação através de um ritual elaborado que incluía cânticos, senhas secretas, alcunhas tomadas da mitologia nórdica e o duelo com sabre como rito de iniciação. Kaltenbrunner não era um estudante brilhante. Mudou de química para direito depois de 2 anos, supostamente por falta de fundos, embora o seu irmão Werner pintasse um retrato mais honesto. Ernst tinha descoberto que a química exigia demasiada disciplina para acomodar as suas atividades extracurriculares, enquanto o direito na Áustria era tradicionalmente mais flexível com o tempo os estudantes. O que ele era, sem dúvida, era um duelista de reputação. No jargão da fraternidade, era uma verlässliche Partie, uma parceria confiável para o duelo, pela sua postura firme e pela sua coragem reckless com o sabre. A Mensur, o duelo universitário com sabre de lâmina curta e sem proteções na cara, era considerada no ambiente das Burschenschaften como uma prova de caráter e valentia. As cicatrizes que deixava, as chamadas Schmisse, eram marcas de honra social, sinais visíveis de que o portador tinha demonstrado a sua têmpera. Nos anos de Graz, Kaltenbrunner acumulou dívidas crônicas. A sua mesada de 200 shillings austríacos, aproximadamente $40 da época, uma soma respeitável, desaparecia constantemente. Mais de uma vez, teve de pedir dinheiro emprestado ao seu irmão Werner, que tinha chegado para estudar direito na mesma universidade no outono de 1923. Kaltenbrunner Sênior irritava-se com esta irresponsabilidade, mas a mãe de Ernst, Theresia, que tinha fraqueza pelo seu primogênito, frequentemente enviava pequenas somas adicionais para cobrir as suas dívidas. A vida social incluía várias namoradas e pelo menos uma relação prolongada com uma divorciada que gerou sobrancelhas levantadas entre os irmãos de fraternidade. Bebia sem limite. Participava nas lutas selvagens em que degeneravam as discussões políticas nos quartos da pensão. Mas o que o distinguia de outros jovens universitários turbulentos era a frieza ideológica que operava por baixo do caos pessoal.
Enquanto acumulava dívidas e pendências, também ascendia metodicamente nas estruturas organizativas do movimento estudantil pan-germânico. Foi secretário do Vertreterbesprechung de Graz, o conselho que representava todas as fraternidades com duelo perante a universidade. Representou Graz no Comitê de Estatutos da Deutsche Burschenschaft Nacional. Foi durante 2 anos presidente do comitê do capítulo de Graz do Deutscher Burschenbund. Nessas posições, organizou campanhas de ódio contra estudantes judeus, socialistas, católicos e eslavos. Coordenou-as com a precisão de alguém que já pensava em termos de poder institucional, não de paixão individual. Tinha entre 19 e 25 anos. Já era um organizador de perseguições. Organizou o cerco físico de salas de aula universitárias para bloquear o acesso a estudantes judeus e o próprio reitor participou na manifestação de protesto. O outono de 1923 trouxe à Universidade de Graz um incidente que galvanizou o movimento estudantil pan-germânico. Um conferencista universitário foi supostamente insultado por um grupo de estudantes judeus que tinham ressentido a sua atitude antissemita. A natureza exata do incidente, se realmente ocorreu, em que termos com que provocações prévias, permanece difusa nos arquivos históricos. E essa ambiguidade era, em certa forma, funcional. O pretexto mal importava. O que importava era a resposta. Kaltenbrunner, na sua qualidade de presidente do comitê do capítulo de Graz do Deutscher Burschenbund, coordenou a ação com uma eficiência reveladora. Organizou bando de capangas estudantis, eufemisticamente descritos como patrulhas de vigilância, para rodear fisicamente as salas de aula e bloquear a entrada a qualquer estudante de aparência ou identificação judia. Durante vários dias, enquanto as investigações para encontrar os culpados seguiam o seu curso, os estudantes judeus da universidade foram fisicamente impedidos de assistir às suas aulas. Quando as táticas de força não produziram os resultados desejados, ninguém foi identificado como culpado porque provavelmente não havia nenhum crime real a investigar. O Comitê Executivo do Burschenbund organizou uma manifestação massiva no campus. O objeto do protesto já não era encontrar culpados de um incidente específico, era a presença mesma dos judeus na universidade. Figuras distintas do corpo docente participaram. O próprio reitor da universidade tomou parte. Os historiadores da Armínia documentaram o episódio com satisfação visível, anotando que o incidente tinha demonstrado que professores e estudantes estavam unidos na luta contra o judaísmo. Para entender o que significa isto em termos históricos, é preciso situá-lo no seu contexto. Não estamos em 1938. Não estamos no Reich Nazi. Estamos em 1923, numa universidade de uma república democrática. O futuro chefe da RSH tinha 20 anos e já organizava pogromos universitários como outros estudantes organizam debates de filosofia. O que estes episódios revelam não é sadismo nem irracionalidade. Revelam uma capacidade organizativa fria, a compreensão instintiva de que a violência coletiva normalizada é mais efetiva do que a violência individual e a disposição para usar posições institucionais para fins que as instituições, em teoria, não deveriam sancionar. São exatamente as mesmas competências que Kaltenbrunner aplicaria, 20 anos depois, a partir do gabinete de chefe da RSHA. Redigiu e assinou uma carta oficial exigindo que se proibisse uma organização estudantil italiana, usando o Tirol do Sul como argumento, aos 19 anos. A 27 de janeiro de 1923, um documento assinado de próprio punho por Ernst Kaltenbrunner foi depositado na secretaria do reitorado da Universidade Karl Franzens de Graz. Era uma carta oficial na sua qualidade de secretário do Vertreterbesprechung, o conselho representativo das fraternidades com duelo, exigindo que se negasse o reconhecimento oficial a uma organização estudantil italiana que tinha solicitado estatutos perante a universidade. Os argumentos de Kaltenbrunner eram de uma precisão que não é a de um adolescente apaixonado, mas sim a de um operador político em formação. Citou a grave situação nacional dos nossos conacionais oprimidos no território cedido à Itália, o Tirol do Sul, incorporado na Itália após a Primeira Guerra Mundial, apesar da sua população maioritariamente germanófona,
Afirmou que seria intolerável que os inimigos adquirissem nas universidades alemãs os instrumentos intelectuais para a luta contra nós. Declarou que o Vertreter Besprechung tinha votado unanimemente para resistir ao estabelecimento deste clube com todos os meios disponíveis. Este documento, recuperado dos arquivos universitários de Graz e publicado pelo historiador Günter Czerwinka na revista Blätter für Heimatkunde em 1976, é um dos primeiros escritos conhecidos de Kaltenbrunner e tem um valor quase biográfico. Demonstra que, aos 19 anos, Kaltenbrunner já operava com uma lógica de ameaças, pressão institucional e mobilização coletiva contra qualquer presença que considerasse inimiga. Note-se também o que diz sobre a sua visão do mundo. Não diferenciava entre o Estado italiano como potência soberana e os estudantes italianos que simplesmente queriam estudar em Graz. No seu esquema mental, todos eram o inimigo, e a universidade era um campo de batalha na guerra racial, não um espaço de conhecimento partilhado. Esta incapacidade, ou esta recusa, de distinguir entre o indivíduo e a categoria racial ou nacional a que pertencia, seria a constante mais reveladora de toda a sua carreira posterior. A Universidade de Graz, sob o influxo do movimento estudantil pan-germânico, era um laboratório de violência organizada que prefigurava com exatidão os mecanismos do terror nazi. Para compreender Kaltenbrunner, é preciso compreender o ambiente que o formou, porque esse ambiente não era uma aberração temporal, mas sim o ecossistema que se vinha a produzir nas universidades austríacas desde finais do século XIX. O campus de Graz, nos anos 20, era o cenário de um nível de violência organizada que resultaria impensável em qualquer instituição universitária contemporânea. As fraternidades pangermânicas tinham estabelecido o princípio de que a universidade era espaço alemão, Germanischer Raum, ao qual nenhum estudante que não fosse de sangue ário tinha direito legítimo. Este princípio não era meramente retórico. Aplicava-se mediante patrulhas físicas, bloqueios de acesso às salas de aula, intimidação sistemática e agressões que as autoridades universitárias raramente investigavam com rigor. Os estudantes judeus de Graz, que constituíam uma minoria real mas visível, especialmente nas faculdades de medicina e direito, conviviam com uma hostilidade que podia a qualquer momento escalar para a violência física. Os estudantes checos, eslovenos ou italianos que chegavam para estudar eram recebidos como invasores. Os estudantes socialistas ou católicos que se atreviam a defender as suas posições nos debates públicos arriscavam-se a terminar no hospital. Kaltenbrunner participou em tudo isto e organizou-o. Mas também é preciso registrar algo mais. Nesse ambiente, estas atividades não eram percebidas como crimes, mas sim como serviço. Os organizadores destas campanhas viam-se a si mesmos como defensores da cultura alemã, como os guardiães de uma civilização ameaçada. Esta percepção de virtude, a convicção profunda de estar a fazer o correto, de estar a proteger o que tinha valor, é a diferença psicológica crucial entre o bando de arruaceiros e o fanático ideológico. Kaltenbrunner era um fanático, e os fanáticos, ao contrário dos arruaceiros, não se detêm quando alcançam os seus objetivos imediatos. Graduou-se em Direito em 1926, com notável rapidez dadas as suas circunstâncias, e passou 2 anos procurando uma comunidade que lhe desse o que a fraternidade já não podia dar-lhe. Em julho de 1926, para assombro dos seus amigos que conheciam os seus hábitos universitários, Ernst Kaltenbrunner completou o seu doutoramento em Direito na Universidade de Graz. Tinha-o feito com rapidez chamativa. Em apenas 4 anos de estudos reais, um ritmo que só era possível no sistema jurídico austríaco da época, onde o direito era uma disciplina relativamente manejável para estudantes com inteligência básica e determinação suficiente. Começou então a primeira prática jurídica obrigatória no Tribunal de Distrito de Linz. Mas antes de completar o ano exigido por lei, trasladou-se para Salzburgo para trabalhar no escritório do advogado Vilas. O que encontrou ali foi a infelicidade. Um ambiente profissional demasiado formal para os seus gostos, a sensação constante de inadequação e, segundo o seu próprio relato na Carta de Nuremberg, a rejeição de uma antiga namorada dos seus tempos universitários que vivia na cidade.
Sofria de uma sensação constante de insuficiência, como um patinho pequeno levado à água pela primeira vez. Escreveu com uma honestidade que surpreende num homem que chegaria a ser o chefe da Gestapo. Em 1928, regressou a Linz, onde encontrou trabalho no escritório do advogado Franz Lasser, que atendia os camponeses do Mühlviertel, a região montanhosa ao norte de Linz. Era um trabalho mais adequado às suas raízes, o contacto com o mundo rural de que tanto tinha nostalgia desde Raab. Mas o jovem advogado continuava a sentir-se perdido. Eu derivei, escreveu, para uma vida de taberna insatisfatória. O que procurava não era um trabalho, procurava uma comunidade. A fraternidade tinha lhe dado durante cliquianos exatamente isso. Um círculo de leais, um inimigo comum, uma hierarquia na qual ascender, uma identidade coletiva que lhe dizia quem era e por que importava. O mundo profissional austríaco dos anos 20, com os seus compromissos inevitáveis com o sistema que ele tanto desprezava, não podia dar-lhe nada disso. E assim começou a procurar. Uniu-se ao Partido Nazi a 18 de outubro de 1930, exatamente 3 dias depois de 3 líderes do Heimwehr anunciarem uma aliança com os clericalistas, numa decisão que não foi impulsiva, mas sim política. A trajetória que levou Kaltenbrunner ao nazismo passou primeiro pelo Heimwehr, o movimento paramilitar direitista que tinha emergido dos levantamentos do pós-guerra. No verão de 1929, atraído pela ascensão à liderança do carismático príncipe Ernst Rüdiger von Starhemberg, um aristocrata que tinha marchado com Hitler no Putsch de 23 e que combinava credenciais pangermânicas com um carisma pessoal que Kaltenbrunner admirava, uniu-se ao Heimwehr da Alta Áustria. Inclusive deixou o seu trabalho no escritório Lasser para servir o movimento a tempo inteiro. Era o tipo de sacrifício que o credo político exigia e que Kaltenbrunner estava perfeitamente disposto a fazer. O conforto material sempre tinha sido secundário para ele face à pertença ideológica. Mas o Heimwehr decepcionou-o sistematicamente. Os seus líderes não eram confiáveis. Alguns aceitavam dinheiro de Mussolini. Starhemberg via-se com o Duce em Veneza e regressava com promessas de armas e fundos italianos, enquanto publicamente proclamava a sua independência. Em outubro de 1930, 3 líderes do Heimwehr, Fey de Viena, Raab da Baixa Áustria e Vaz de Burgenland, anunciaram uma aliança eleitoral com os democratas cristãos, o partido clericalista que Kaltenbrunner desprezava desde criança. A 15 de outubro de 1930, foi o anúncio dessa aliança. A 18 de outubro de 1930, Ernst Kaltenbrunner inscreveu-se no Partido Nacional Socialista Austríaco. Não foi coincidência de datas, foi uma decisão calculada e fria. Os nazis ofereciam o que o Heimwehr não podia dar: consistência ideológica absoluta, rejeição sem matizes do Estado austríaco independente, o compromisso irrevogável com o Anschluss e um líder, Hitler, que nunca tinha pedido desculpas por nada a ninguém. Para Kaltenbrunner, cuja visão política era uma extensão direta dos princípios da Armínia de Graz, nenhum compromisso, nenhuma concessão, a comunidade racial como único valor absoluto, o nazismo não era uma novidade, era a conclusão lógica de tudo o que tinha acreditado desde criança. O seu número de SS foi o 13.039 e obteve-o depois de conhecer pessoalmente Sepp Dietrich em Munique, escolhendo o caminho mais radical num momento em que esse caminho tinha consequências reais. 15 meses depois de se unir ao Partido Nazi, no verão de 1931, enquanto pequenas unidades das SS se estabeleciam nas capitais provinciais austríacas, sob a cadeia de comando do esse Standartenführer Josef Sepp Dietrich, Kaltenbrunner assistiu a um evento do partido em Munique. Ali conheceu o próprio Dietrich, o comandante da guarda pessoal de Hitler, que o instou a solicitar a admissão na Ordem Negra. Kaltenbrunner respondeu ao apelo. A 31 de agosto de 1931 foi admitido nas SS com o número 13.039. Este número é mais do que uma cifra. É uma declaração histórica. Significa que Kaltenbrunner não era um oportunista que se uniu às SS quando o vento soprava a favor do nazismo. Em 1931, na Áustria, o partido era ilegal.
e os seus membros arriscavam as suas carreiras, a sua liberdade e a sua segurança física de maneira muito concreta. Ser esse na Áustria em 1931 era expor-se a detenções, a perda de clientes se fosses advogado, a pressão das autoridades do estado de Dollfuss que viriam depois. Não havia recompensas materiais, não havia garantia de vitória, havia apenas a certeza ideológica e a comunidade dos que partilhavam essa certeza. O historiador Peter R. Black, no seu estudo fundamental sobre Kaltenbrunner, publicado pela Princeton University Press em 1984, assinala que quem entrou no movimento antes das eleições alemãs de setembro de 1930, ou seja, sem ter visto a vaga eleitoral que mostrou que o nazismo podia ganhar, voluntariamente se submeteu à camisa de força social e emocional do regime totalitário. Kaltenbrunner não só vestiu essa camisa de forças, adotou-a como segunda pele, e ao contrário de muitos que a adotaram por oportunismo e a abandonaram quando o preço se tornou demasiado alto, ele nunca a largou, nem sequer no patíbulo de Nuremberg. Enquanto exercia como assessor jurídico das SS, proporcionava defesa gratuita a membros detidos por atividades criminosas, incluindo assassinos fugitivos do Reich. Em outubro de 1932, o chefe das SA e SS, Ernst Röhm, nomeou assessores jurídicos para cada Gau, circunscrição territorial, com o objetivo de proporcionar ajuda jurídica imediata e gratuita aos membros das SA e das SS detidos enquanto realizavam os seus deveres. Kaltenbrunner foi nomeado assessor jurídico das SS para o SS Abschnitt 8. O caso que melhor ilustra o que isto significava na prática envolve um professor de escola prussiano chamado Paul Majora. Em setembro de 1932, Majora e 3 companheiros, todos membros das SS de Königsberg, foram detidos em Linz por entrarem ilegalmente na Áustria. Mas havia algo mais. As autoridades prussianas reclamavam-nos pelo assassinato de um editor de jornal social-democrata em Königsberg na noite posterior às eleições de 31 de julho. Kaltenbrunner, junto com o assessor jurídico das SA Georg Ettinghausen, interveio perante as autoridades austríacas argumentando que o crime, embora tivesse sido cometido por Majora e os seus companheiros, deveria ser considerado um ato político e não extraditável. Os 2 advogados ganharam o argumento. Os 4 homens foram libertados em dezembro de 1932. Um relatório policial anotou que Kaltenbrunner os tinha alojado numa pensão de Linz e tinha organizado a sua manutenção com fundos do Partido Nazi. A 23 de dezembro de 1932, Majora e os seus companheiros cruzaram a fronteira em direção à Itália. Em resumo, o futuro chefe da Gestapo tinha utilizado as suas competências jurídicas para libertar 4 assassinos fugitivos e facilitar a sua fuga da justiça. Era 1932. Kaltenbrunner tinha 29 anos e já sabia exatamente como funcionava o sistema que em breve controlaria. Casou-se no dia antes de ser detido em janeiro de 1934 como tática jurídica. E no campo de detenção organizou uma greve de fome que dobrou o governo. Nos primeiros dias de janeiro de 1934, Kaltenbrunner recebeu a informação de que seria detido numa rusga iminente do governo do chanceler Engelbert Dollfuss contra os nazis. A sua resposta foi tão calculada como reveladora do seu caráter. A 14 de janeiro, contraiu matrimônio com Elisabeth Eder, filha de um próspero comerciante de Linz, a quem conhecia desde pelo menos 1930. O cálculo matrimonial era claro. Ser esposo recém-casado podia complicar os procedimentos legais, gerar simpatias entre os juízes e, no pior dos casos, criar uma figura doméstica mais difícil de demonizar perante a opinião pública. No dia seguinte, a 15 de janeiro de 1934, foi detido e enviado para o campo de detenção de Kaisersteinbruch, na Alta Áustria. As condições em Kaisersteinbruch não eram as de um campo de extermínio, mas eram deliberadamente degradantes para os padrões austríacos.
Instalações sanitárias deficientes, rações de comida insuficientes, temperaturas que no inverno caíam abaixo de zero em barracões sem isolamento térmico adequado e maus tratos frequentes por parte dos guardas do Heimwehr que vigiavam os prisioneiros com uma brutalidade que refletia o ódio acumulado entre os dois movimentos. Kaltenbrunner não o tolerou em silêncio. Em abril de 1934, organizou com vários companheiros uma greve de fome formal, com exigências precisas, melhoria da alimentação, instalações sanitárias funcionais, cessação dos maus tratos e, em última análise, libertação de todos os prisioneiros. O secretário de Estado para a Segurança, Ludwig Karwinski, tentou negociar com os grevistas. Fracassou. Os grevistas mantiveram-se firmes. Finalmente debilitados pelo jejum, mas não derrotados na sua postura, Kaltenbrunner e vários companheiros foram evacuados para um hospital. O governo cedeu, libertou 90% dos presos nazis detidos na Áustria. Era uma vitória política menor, mas simbolicamente significativa. Kaltenbrunner tinha demonstrado que a vontade coletiva organizada podia dobrar a autoridade estatal, inclusive a partir da posição de máxima vulnerabilidade. A lição ficou gravada e aplicá-la-ia de maneira infinitamente mais brutal a partir do outro lado do poder. Construiu uma rede de informações na Europa do Sudeste que impressionou Himmler e o colocou no radar de Berlim, enquanto publicamente agia como moderado. Entre 1934 e 1938, Kaltenbrunner viveu em duas realidades simultâneas e paralelas que se tocavam, mas nunca se fusionavam completamente em público. A primeira era a realidade visível, a do operador político moderado que servia como secretário de Anton Heinthaler, o homem que propunha integrar os nazis austríacos no sistema político de Schuschnigg através de negociações pacíficas. Neste papel, Kaltenbrunner conheceu figuras como Hermann Neubacher, economista brilhante com contactos com Göring, Franz Langot, antigo diretor de segurança da Alta Áustria, e Arthur Seyss-Inquart, o advogado vienense de confiança do próprio Schuschnigg. Estes contactos eram genuinamente úteis e Kaltenbrunner cultivou-os com habilidade. A segunda realidade era clandestina, enquanto agia como moderado. Kaltenbrunner reconstruía na sombra esse estandarte 37 na Alta Áustria e expandia a sua rede de informações para o sudeste da Europa. Esta rede incluía contactos na Hungria, Jugoslávia, Romênia e Bulgária, a região que mais tarde se converteria na sua área de especialização dentro da RSHA. Através destes contactos, Kaltenbrunner fornecia a Berlim relatórios sobre a política interna dos países balcânicos, sobre os movimentos das comunidades alemãs no estrangeiro, sobre as intenções dos governos locais relativamente à Alemanha. Himmler recebeu estes relatórios e ficou impressionado. Em 1940, já considerava Kaltenbrunner como possível embaixador alemão na Suíça. Em 1942, propô-lo como possível comissário do Reich para a Bélgica. Em cada ocasião, as circunstâncias impediram a nomeação, mas o interesse de Himmler era real e a sua origem estava nesses anos de trabalho clandestino e dupla vida na Áustria de Schuschnigg. O Anschluss de 12 de março de 1938 foi o seu momento de catarse. Nessa noite, participou nas detenções de ministros do governo austríaco e emergiu como o homem mais poderoso do seu país natal. A 12 de março de 1938, quando as tropas da Wehrmacht cruzaram a fronteira austríaca numa operação sem disparos, Mussolini tinha retirado a sua garantia da independência austríaca e o governo de Schuschnigg desmoronou-se sem resistência. Kaltenbrunner não esperou por instruções de Berlim. Agiu nos seus próprios termos. Naquela noite, com colunas de SS sob o seu comando direto, participou nas operações de detenção que desmontaram o governo de Schuschnigg em questão de horas. Os ministros foram tirados dos seus gabinetes ou dos seus lares, em alguns casos de pijama, e conduzidos a locais de detenção que poucos dias antes teriam sido ilegais. O aparato clandestino que Kaltenbrunner tinha construído durante 7 anos de trabalho underground implantou-se com uma eficiência que surpreendeu inclusive os observadores de Berlim. 3 dias depois, a 15 de março de 1938,
Himmler ajuramentou a Polícia Federal Austríaca na Heldenplatz de Viena, a mesma praça onde, nesse mesmo dia, Hitler falou perante uma multidão que os contemporâneos estimavam em centenas de milhares de pessoas, com um rugido de júbilo que sacudiu os edifícios circundantes. Sobre o estrado, junto a Himmler, estava Kaltenbrunner. Também estava Reinhard Heydrich, o chefe da Polícia de Segurança do Reich, a cujo lado Kaltenbrunner apareceria em fotografias que seriam apresentadas como provas em Nuremberg. Kaltenbrunner foi nomeado Höherer SS und Polizeiführer, chefe superior das SS e da polícia, para o Donau, o novo nome administrativo da Áustria dentro do Reich. O seu posto era de SS Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei, general de divisão das SS e da polícia. Tinha 34 anos. Era o homem mais poderoso da sua terra natal. E o caminho que tinha começado nos quartos úmidos da pensão de Linz, com os debates que degeneravam em lutas e as dívidas que pedia ao seu irmão, tinha chegado à sua primeira grande recompensa. Supervisionou o estabelecimento em Viena do primeiro gabinete central para a emigração judia, o modelo que depois se replicaria em toda a Europa, ocupada para a deportação massiva. Entre as suas primeiras responsabilidades após o Anschluss, esteve a coordenação com Adolf Eichmann, que, segundo múltiplas fontes, tinha sido companheiro de estudos de Kaltenbrunner no Realgymnasium de Linz, para estabelecer e fazer funcionar a Zentralstelle für jüdische Auswanderung, o gabinete central para a imigração judia de Viena. A arquitetura de terror que este gabinete aplicou era de uma brutalidade que funcionava precisamente pela sua racionalidade burocrática. Os judeus vienenses, que constituíam a maior comunidade judia de língua alemã fora do Reich, aproximadamente 180 mil pessoas em março de 1938, 10,8% da população da cidade, foram submetidos a um processo sistemático de expoliação que começava com a presença de um funcionário da Gestapo e terminava com a assinatura de documentos que formalizavam o confisco de propriedades, negócios, contas bancárias e pertences, em troca de uma autorização de emigração que se tornava cada vez mais difícil de utilizar à medida que os países de destino fechavam as suas fronteiras. Eichmann foi o arquiteto operacional deste processo. Kaltenbrunner foi a autoridade policial que o respaldava com o poder executivo real. A ameaça da detenção, do campo de concentração, da violência. Em menos de 18 meses, mais de 100 mil judeus austríacos tinham abandonado o país, deixando para trás o seu patrimônio, a sua história, os seus lares, sob esta combinação de burocracia e terror. O que Viena demonstrou foi que a emigração forçada podia funcionar a uma velocidade industrial se coordenassem corretamente os incentivos, o medo com a maquinaria administrativa. Este modelo foi apresentado às autoridades do Reich como um sucesso e proposto para ser replicado em toda a Europa ocupada. E foi replicado. O campo de experiências foi Viena. O laboratório estava a cargo de Kaltenbrunner. Enquanto controlava o aparato de segurança vienense, também desenvolveu uma rede de informações político-econômica nos Balcãs, que se converteu na sua credencial mais valiosa perante Himmler. Entre 1938 e 1943, enquanto Kaltenbrunner administrava o aparato de terror na antiga Áustria, controlando a Gestapo vienense, supervisionando os campos de trabalho, coordenando com Eichmann nos assuntos judeus, também desenvolvia em paralelo o que talvez tenha sido o seu maior ativo individual, uma rede de informações político-econômica que se estendia por toda a região da Europa do Sudeste. Esta rede, que operava através da Sociedade da Europa do Sudeste, Südosteuropa Gesellschaft, e de contactos pessoais cultivados durante anos, fornecia a Berlim relatórios sobre a Hungria, Romênia, Bulgária, Jugoslávia e Turquia, que iam mais além do puramente militar. Incluíam análises das tendências políticas internas, as posições dos diversos grupos de poder relativamente à Alemanha, as possibilidades de influenciar as decisões dos governos locais. Himmler, que sempre procurou no SD algo mais do que espionagem militar, queria informações políticas que lhe permitissem operar como um ator autônomo na política externa do Reich. Ficou genuinamente impressionado pela qualidade dos relatórios de Kaltenbrunner. Em janeiro de 1943, escassos dias antes de a nomeação ser tornada pública,
Escreveu-lhe pedindo-lhe que restabelecesse os contactos que Heydrich tinha nas suas mãos. Era um reconhecimento tácito. Himmler não estava simplesmente a preencher uma vaga, estava a apostar em alguém de cuja competência específica necessitava. Foi escolhido como chefe da RSH, em parte porque Hitler desconfiava de Himmler e queria um segundo austríaco de lealdade direta ao Führer no vértice do aparato de terror. O processo de escolha de Kaltenbrunner para suceder a Heydrich não foi simples nem unidirecional. Os historiadores documentaram pelo menos 4 fatores convergentes que levaram à decisão. Primeiro, a percepção de Himmler de que Kaltenbrunner era um perito em informações políticas, especialmente nos Balcãs, área onde o SD tinha carências severas desde a morte de Heydrich. Segundo, a confiança de Himmler na lealdade absoluta de Kaltenbrunner. O Reichsführer SS necessitava de alguém que dirigisse a RSH sem tentar convertê-la numa base de poder pessoal própria, como alguns temiam que Heydrich teria feito se tivesse sobrevivido. Kaltenbrunner, que não tinha a rede de apoios em Berlim nem a habilidade política de Heydrich, parecia menos ameaçador. Terceiro, o respaldo de Martin Bormann, o chefe da chancelaria do partido. Bormann via em Kaltenbrunner um possível aliado nas suas próprias intrigas de poder e apoiou-o ativamente. A nomeação chegou em janeiro de 1943, exatamente 3 meses antes de Bormann obter o cargo de secretário pessoal do Führer em abril desse ano. Um ascenso no qual o apoio do novo chefe da RSH não foi irrelevante. Quarto, o próprio Hitler pressionou por Kaltenbrunner. Segundo Walter Schellenberg, o massagista e confidente de Himmler, Felix Kersten, tinha relatado que Hitler parecia convencido de que este tipo duro possuía todas as qualificações necessárias para o posto, sendo a obediência incondicional, a lealdade pessoal e o facto de ser um compatriota austríaco, características significativas. Este quarto fator é o mais perturbador. Hitler via em Kaltenbrunner, entre outras coisas, uma alavanca de controlo sobre Himmler. O ditador desconfiava do Reichsführer SS, que tinha sob o seu comando o aparato de segurança mais poderoso do Reich, e queria alguém no vértice desse aparato cuja lealdade primária fosse ao Führer, não a Himmler. Kaltenbrunner, em suma, era conveniente para 3 pessoas diferentes por 3 razões diferentes. Isso não o fazia menos perigoso, fazia-o mais. Os seus próprios subordinados na RSH testemunharam que exercia plena autoridade executiva sobre todo o aparato, incluindo as câmaras de gás, contradizendo radicalmente a sua versão em Nuremberg. No estrado de Nuremberg, Kaltenbrunner apresentou uma versão dos seus anos como chefe da RSH, a que pode resumir-se em 4 negações. Que não tinha responsabilidade real sobre a polícia de segurança, que a Gestapo e a Kripo reportavam diretamente a Himmler sem passar por ele, que as missões especiais de Heydrich, incluindo a solução final, não lhe tinham sido transferidas, e que não soube das câmaras de gás até março de 1944. 4 subordinados seus, de diferentes departamentos e com diferentes motivações para testemunhar, desmontaram esta versão ponto por ponto. Walter Schellenberg, chefe do SD Ausland, e o subordinado mais inteligente e antipático em relação a Kaltenbrunner de toda a RSH, declarou que o austríaco deixou explicitamente claro nas suas relações oficiais com todos nós que era o chefe do gabinete, que exercia plena autoridade executiva e determinava todas as questões de política. Permitia-nos emitir instruções dentro da organização em nosso próprio nome, de acordo com as diretrizes que ele estabelecia, mas todos os assuntos importantes deviam ser submetidos a ele. Otto Ollendorf, chefe do SD Inland, que era em muitos sentidos mais próximo ideologicamente de Kaltenbrunner do que Schellenberg, e portanto menos interessado em afundá-lo, declarou que Kaltenbrunner estava decidido a ser o chefe na RSH. Mesmo quando os chefes de departamento recebiam ordens diretas de Himmler, Kaltenbrunner tinha de ser informado. Hermann Pister, o comandante de Buchenwald entre 1943 e 1945, declarou que todos os presos desse campo tinham sido enviados para ali pela RSHA,
e que as ordens de detenção preventiva levavam uniformemente à assinatura de Kaltenbrunner. E Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, declarou que, embora em matéria de administração interna reportasse a Glux e Pohl, cadeia de comando do BOLO-VHA, as ordens de internamento e execução individuais e coletivas chegavam da RSHA, quase todas assinadas por Müller como subordinado de Kaltenbrunner. Quando o procurador apresentou perante Kaltenbrunner documentos com a sua assinatura vinculados a crimes específicos, o acusado respondeu sistematicamente que outros tinham assinado com o seu nome. Havia centenas de tais documentos. Para dar crédito à sua história, seria necessário imaginar Kaltenbrunner como um inepto que deixou que o seu nome fosse utilizado sistematicamente sem o seu conhecimento. Os seus próprios subordinados já tinham descartado essa possibilidade. Sabia do genocídio desde as suas primeiras semanas no cargo, porque os seus próprios arquivos alimentaram o relatório estatístico mais honesto que o regime produziu sobre o extermínio enquanto ocorria. A 18 de janeiro de 1943, 12 dias antes de a nomeação de Kaltenbrunner como chefe da RSHA ser oficialmente formalizada, Himmler ordenou ao inspetor de estatística do Reich, Richard Korher, compilar um relatório estatístico completo sobre o progresso da solução final da questão judia europeia. Simultaneamente, Himmler instruiu o futuro chefe da RSHA para que interrompesse os relatórios estatísticos que se vinham a elaborar nos gabinetes da RSHA e para que cooperasse plenamente com Korher, proporcionando-lhe acesso irrestrito aos arquivos relevantes. O relatório Korher, classificado como alto segredo, com distribuição absolutamente restrita aos mais altos níveis do Reich, foi apresentado a Himmler a 27 de março de 1943. Tinha 16 páginas. Estimava que 4,5 milhões de judeus europeus tinham emigrado ou morrido até essa data, utilizando eufemismos que ninguém nos níveis mais altos do regime necessitava de decifrar. Era o documento estatístico mais honesto que o Reich nazi produziu sobre o genocídio enquanto este ocorria. Os dados que construíram esse relatório vieram dos arquivos da RSHA, os arquivos que Kaltenbrunner supervisionava desde o primeiro dia do seu mandato, quando 4 meses depois, a 22 de maio de 1943, Himmler telefonou a Kaltenbrunner para falar de assuntos judeus e evacuação de judeus. O registro telefônico do Reichsführer SS, que sobreviveu à guerra e foi apresentado como evidência, mostra os dois homens a discutirem os detalhes logísticos com a mesma naturalidade com que 2 executivos falariam de cadeias de abastecimento. Kaltenbrunner disse ao tribunal em Nuremberg que não soube das câmaras de gás até março de 1944. Os arquivos demonstram que o sabia com precisão estatística desde antes de assumir formalmente o cargo. Mentiu ao tribunal com uma fluidez que só pode explicar-se pela profundidade da sua convicção de que podia safar-se ou pela magnitude da sua incapacidade de assumir responsabilidade por algo que genuinamente acreditava ter feito bem. Assinou decretos que privavam os judeus de direitos jurídicos básicos, incluindo o direito de impugnar decisões judiciais, de prestar juramento e de herdar, e pressionou o governo quando este quis arquivá-los por desnecessários. No outono de 1942, antes mesmo de Kaltenbrunner assumir a RSHA, o Reich debatia internamente se era necessário promulgar um novo decreto que privasse os judeus dos últimos vestígios de direitos jurídicos. O direito de apelar de decisões administrativas ou judiciais, a capacidade de prestar juramento perante tribunais e o direito a que os seus bens fossem herdados pelas suas famílias, em vez de confiscados automaticamente pelo Estado após a sua morte. Um rascunho do decreto foi elaborado a 25 de setembro de 1942, mas no início de 1943, enquanto as câmaras de gás funcionavam a plena capacidade, o Ministério do Interior considerou que o decreto era, nas suas próprias palavras, supérfluo em vista do desenvolvimento da questão judia. Kaltenbrunner impugnou-o. Enviou uma carta ao ministro do Interior, Wilhelm Frick, a 8 de março de 1943, argumentando que o decreto era necessário por 3 razões. Cobria os judeus que não tinham sido ainda deportados porque estavam casados com alemães.
legalizava e simplificava o confisco de propriedades judias pelo Reich e ancoraria na lei positiva o princípio de que a persecução de procedimentos criminais contra os judeus passa do Ministério da Justiça para a polícia. Kaltenbrunner ganhou o argumento. O decreto foi promulgado a 21 de abril de 1943. O que faz este episódio especialmente revelador é a sua pequena escala relativa. Não estamos a falar das ordens de deportação que enviavam centenas de milhares de pessoas para Auschwitz. Estamos a falar de um tecnicismo jurídico que afetava algumas dezenas de milhares de judeus que tinham sobrevivido no Reich por razões de casamento misto ou de renome pessoal. Kaltenbrunner não só executava a política nazi, aperfeiçoava-a burocraticamente, fechando cada fresta pela qual alguma pessoa pudesse escapar através dos interstícios do sistema jurídico. Viajou pessoalmente a Budapeste em março de 1944 para negociar a deportação de mais de 700 mil judeus e regressou a Berlim deixando Eichmann com instruções precisas. A 18 de março de 1944, as tropas alemãs ocuparam a Hungria. Horthy, o regente, foi retido no castelo de Klesheim enquanto a ocupação se consumava. Kaltenbrunner viajou no mesmo comboio que devolveu Horthy a Budapeste. A 22 de março, reuniu-se com o novo primeiro-ministro pró-alemão, Döme Stojai, numa sessão que as fontes contemporâneas descrevem como breve e eficiente. Kaltenbrunner necessitava de compromissos, Stojai proporcionou-os. O primeiro-ministro prometeu não obstaculizar as deportações. A solicitação expressa de Kaltenbrunner introduziu no Ministério do Interior dois antissemitas declarados, Laszlo Baki e Laszlo Endre. O primeiro era um alto oficial da gendarmeria húngara com credenciais de colaboração bem conhecidas nos arquivos do SD, como secretários de Estado a cargo da questão judia. Kaltenbrunner permaneceu em Budapeste vários dias, coordenando a estrutura da administração policial alemã na Hungria ocupada. Ribbentrop, o ministro dos Negócios Estrangeiros, que não tinha sido informado da missão, adivinhou-a e ordenou ao seu representante em Budapeste, o esse Standartenführer Edmund Wesenmayer, que espiasse o chefe da RSHA e descobrisse o propósito da sua presença. As deportações começaram a 15 de maio de 1944. Desenvolveram-se com uma eficiência mecânica que os próprios organizadores qualificaram de exemplar. Os comboios saíam segundo o horário previsto, as autoridades húngaras cooperavam, os campos de concentração dentro da Hungria processavam os judeus na ordem estabelecida antes de os enviar para as estações ferroviárias. Para 30 de junho de 1944, 6 semanas depois do início das deportações, 381.600 judeus húngaros tinham sido enviados para Auschwitz-Birkenau. Os historiadores estimaram que aproximadamente 240 mil deles foram gaseados à sua chegada, no período mais intenso de operações da Câmara de Gás de Auschwitz. Kaltenbrunner negociou isto, Kaltenbrunner organizou-o e Kaltenbrunner, no estrado de Nuremberg, disse que não o sabia. A 30 de junho de 1944, desviou 4 comboios carregados com 12 mil judeus húngaros para um campo perto de Viena, explicando numa carta que 70% era incapaz de trabalhar e ficaria disponível para uma ação especial. A 30 de junho de 1944, Kaltenbrunner assinou uma carta dirigida ao SS Brigadeführer Hans Blaschke, o presidente da Câmara Nazi de Viena. Blaschke tinha solicitado que se lhe fornecesse um transporte de judeus húngaros para trabalhar nas fábricas vienenses e nas obras de fortificação que rodeavam a cidade em antecipação da chegada da frente. Kaltenbrunner informou-o de que tinha desviado 4 comboios com destino a Auschwitz para o campo de detenção de Strasshof, perto de Viena. Os 12 mil judeus envolvidos seriam postos à disposição das necessidades laborais de Blaschke. Mas a carta continuava com uma cláusula que os procuradores de Nuremberg destacariam no processo. Kaltenbrunner explicava que apenas 30% dos deportados, ou seja, aproximadamente 3.600 pessoas, eram capazes de trabalhar. Os 70% restantes, umas 8.400 pessoas, incluindo crianças, idosos e doentes, ficariam mantidos prontos para uma ação especial para a qual um dia seriam retirados. Ação especial, Sonderaktion em alemão.
Era o eufemismo estabelecido na linguagem interna do regime para se referir à execução ou ao gaseamento. Não há ambiguidade possível nesta carta. Kaltenbrunner informava um funcionário do seu próprio regime de que tinha desviado um transporte de pessoas para um destino onde 70% morreria. Fazia-o com a mesma prosaica eficiência burocrática com que poderia ter enviado um memorando sobre suprimentos de escritório. Em outubro de 1944, ordenou as marchas a pé de dezenas de milhares de judeus húngaros desde Budapeste em direção à Áustria, sob condições que mataram vários milhares durante o trajeto, e protestou quando a Cruz Vermelha Internacional tentou distribuir salvo-condutos. A 15 de outubro de 1944, as SS organizaram o golpe de Estado que derrubou Horthy e entregou o poder na Hungria ao movimento fascista das Cruzes Flechadas de Ferenc Szálasi. Horthy tinha decretado em julho e agosto uma paragem nas deportações, movido pela pressão internacional e pela consciência de que a guerra estava irremediavelmente perdida para o eixo. O regime das Cruzes Flechadas era mais dócil, mas inclusive Szálasi, consciente de que os aliados observavam, era reticente a uma nova vaga de deportações massivas. A 17 de outubro de 1944, 48 horas depois do golpe, Kaltenbrunner enviou Eichmann de regresso a Budapeste com instruções detalhadas: deportar imediatamente 50 mil judeus e concentrar o resto em zonas periféricas da cidade para uma ação posterior. Os bombardeamentos aliados tinham destruído grande parte da rede ferroviária húngara. Auschwitz estava a ser evacuado perante o avanço do Exército Vermelho. Não havia comboios disponíveis em quantidade suficiente para mover dezenas de milhares de pessoas. A alternativa foi a marcha a pé. Desde Budapeste, grupos de entre várias centenas e vários milhares de judeus, homens, mulheres, crianças pequenas, idosos, doentes, foram conduzidos a pé em colunas sob custódia da gendarmaria húngara e membros das Cruzes Flechadas em direção à fronteira austríaca, a mais de 190 quilômetros de distância. As temperaturas em outubro e novembro de 1944 no interior da Hungria caíam de noite bem abaixo de zero. As estradas eram de lama endurecida ou de neve recente. Os marchantes não tinham roupa de inverno adequada. A alimentação era mínima ou inexistente durante jornadas de até 30 quilômetros diários. Vários milhares morreram no caminho, de hipotermia, esgotamento, fome ou fuzilados quando colapsavam e já não se podiam levantar. Quando enviados da Cruz Vermelha e da legação suíça começaram a distribuir salvo-condutos aos marchantes, documentos que a polícia húngara respeitava como prova de estarem sob proteção estrangeira, centenas de judeus simplesmente separaram-se das colunas. Kaltenbrunner enviou uma irada nota de protesto ao Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão, queixando-se da interferência dos neutros. O Papa Pio XII protestou. A legação sueca protestou. Szálasi, perante a pressão combinada, ordenou deter as marchas a 21 de novembro de 1944. Para então, entre 27 mil e 40 mil pessoas tinham sido marchadas em direção à Áustria. Uma fração significativa tinha morrido no caminho. Foi o único dos condenados à morte em Nuremberg que não apresentou apelo de clemência, e as suas últimas palavras foram uma negação final de responsabilidade. O processo de Kaltenbrunner perante o Tribunal Militar Internacional foi, em muitos aspectos, a última atuação de um homem que nunca aceitou a realidade do mundo em que vivia, se essa realidade contradissesse o seu sistema de crenças. Tinha sofrido 2 hemorragias cerebrais durante o período de espera, o que atrasou a sua comparência por semanas. Quando finalmente se sentou no banco dos réus, apresentou a aparência de um homem fisicamente diminuído relativamente ao gigante de quase 2 metros que tinha intimidado subordinados e parceiros durante anos. A sua cara estava carregada e pálida, as suas cicatrizes mais marcadas, os seus olhos inquietos. Chorou em várias sessões. Não um choro de remorso, que teria sido dificilmente credível, mas humanamente compreensível, mas um choro de autocompaixão e de incredulidade perante a situação em que se encontrava. Não era o choro de um homem que reconhecia ter feito o mal. Era o choro de alguém que genuinamente não entendia por que razão o mundo o julgava. Negou tudo. Negou com uma insistência que desafiava a lógica e a evidência documental.
Quando os procuradores apresentavam documentos com a sua assinatura, ordens de deportação, circulares sobre a execução de prisioneiros de guerra, decretos sobre o tratamento de trabalhadores estrangeiros, afirmava invariavelmente que outros tinham assinado com o seu nome, que era Müller quem dirigia realmente a Gestapo, que era Himmler quem tomava as decisões sobre os campos, que ele era apenas o diretor de informações. Os seus próprios homens o desmontaram. Mas talvez o mais revelador do seu caráter tenha chegado quando o Conselho de Controlo Aliado, a instância de máximo apelo para os condenados, se reuniu a 9 e 10 de outubro de 1946 para rever os recursos de clemência. Todos os outros condenados à morte apresentaram apelos. Alguns com argumentos jurídicos, outros com declarações de saúde, outros simplesmente pedindo misericórdia. Ernst Kaltenbrunner não apresentou nenhum apelo. Não era estoicismo, embora pudesse parecê-lo. Era a última expressão de um sistema de valores no qual pedir clemência a um inimigo era uma forma de rendição que nenhum soldado ideológico, a sua própria descrição de si mesmo nos interrogatórios de Nuremberg, podia permitir-se. Na madrugada de 16 de outubro de 1946, a 1h36 da madrugada, Kaltenbrunner entrou no ginásio do Palácio de Justiça de Nuremberg. Levava uma camisola azul escura sob um casaco de abotoamento duplo. O correspondente Kingsbury Smith, da International News Service, um dos jornalistas escolhidos por sorteio para presenciar as execuções, descreveu a sua entrada com uma precisão que se converteu em parte do registro histórico. Com a sua cara magra e cadavérica sulcada por velhas cicatrizes de duelo, este terrível sucessor de Reinhard Heydrich lançou um olhar aterrorizador ao seu redor ao entrar na sala. Molhou os lábios, aparentemente nervoso, ao virar-se para subir ao patíbulo, mas caminhou com passo firme. Quando foi convidado a fazer uma última declaração, disse em voz baixa e clara: "Amei o meu povo alemão e a minha pátria com um coração caloroso. Cumpri o meu dever de acordo com as leis do meu povo e lamento que nesta hora mais difícil o meu povo tenha sido dirigido por homens que não eram soldados e que crimes tenham sido cometidos dos quais não tinha conhecimento. Alemanha, boa sorte." Era a última mentira de uma vida construída sobre uma mentira fundamental, a ideia de que tinha servido a algo nobre. A 1h52 da madrugada, Ernst Kaltenbrunner foi declarado morto. Os seus restos mortais, junto com os dos outros executados nessa madrugada, foram transportados para Munique e cremados no crematório Ostfriedhof. As cinzas foram vertidas num afluente do rio Isar. Não há túmulo, não há lápide, não há local de peregrinação para os que ainda poderiam querer fazê-lo. É a última pequena justiça que a história lhe pôde oferecer. O homem que declarou não conhecer os crimes tinha visitado Mauthausen pelo menos 3 vezes, tinha presenciado execuções na sua câmara de gás, e as fotografias que o demonstravam foram apresentadas em Nuremberg por um sobrevivente espanhol. O campo de concentração de Mauthausen estava situado a 25 quilômetros a leste de Linz, a cidade onde Kaltenbrunner tinha passado a sua infância e adolescência. Era o único campo de concentração classificado na categoria 3 do sistema nazi, a categoria de retorno impossível, reservada para os prisioneiros considerados irrecuperáveis para qualquer forma de vida produtiva dentro do Reich. Os seus métodos de execução incluíam o fuzilamento na nuca no chamado muro de sangue, o enforcamento nas vigas da oficina de armamento, a injeção de fenol diretamente no coração, o gaseamento na câmara de gás, construída em 1941 com capacidade para aproximadamente 120 pessoas simultaneamente, e o denominado método das escadas da morte. Os prisioneiros eram obrigados a subir os 186 degraus da pedreira de granito, carregando blocos de pedra de entre 30 e 50 quilogramas. Quem colapsava era empurrado escadas abaixo pelos guardas ou simplesmente abandonado até morrer de esgotamento. Kaltenbrunner visitou Mauthausen pelo menos 3 vezes entre o verão de 1942 e o verão de 1943, segundo os testemunhos apresentados perante o Tribunal de Nuremberg. Um ex-guarda das SS declarou que o austríaco presenciou uma execução na câmara de gás durante a sua visita no outono de 1942.
3 presos localizaram Kaltenbrunner no campo durante o verão de 1943, numa visita durante a qual, segundo uma das testemunhas, a RSH a tinha organizado 3 tipos diferentes de execução: enforcamento, gaseamento e fuzilamento, como demonstração para o benefício dos visitantes. No julgamento de Nuremberg, as fotografias que provavam a presença de Kaltenbrunner em Mauthausen foram apresentadas por um sobrevivente, cujo nome se converteu em parte indissolúvel da história desse processo. Francisco Boas, um fotógrafo catalão que tinha combatido nas Brigadas Internacionais durante a Guerra Civil Espanhola e que tinha caído prisioneiro dos alemães em França em 1940. Bois, que conseguiu sobreviver a Mauthausen trabalhando no laboratório fotográfico do campo, tinha escondido durante anos, com a cumplicidade de companheiros de prisão e de mulheres da povoação de Mauthausen que arriscavam as suas vidas, milhares de fotografias do arquivo do campo. Entre essas fotografias estavam as que mostravam Kaltenbrunner junto a Heinrich Himmler, ao comandante do campo Franz Ziereis e ao Gauleiter da Alta Áustria August Eigruber, visitando as instalações do campo. Kaltenbrunner, no estrado, declarou que nunca tinha visitado Mauthausen. As fotografias disseram o contrário. Era 7 de fevereiro de 1946. No estrado das testemunhas, Francisco Bois, o único espanhol que testemunhou nos julgamentos de Nuremberg, identificou cuidadosamente cada figura nas imagens que tinha arriscado a sua vida para preservar. A sala escutou em silêncio. O tradutor simultâneo transmitiu as suas palavras em 4 idiomas. Kaltenbrunner olhou para o outro lado. Há uma pergunta que os historiadores debateram durante décadas sobre Ernst Kaltenbrunner e que, em certa forma, é a pergunta que subjaz a todo o estudo sério do nazismo. Como se fabrica um homem assim? Foi um monstro congênito, uma aberração da natureza humana? Ou foi o produto lógico e previsível de forças históricas, sociais e psicológicas que operaram sobre um indivíduo comum? O historiador Peter R. Black, que passou anos em arquivos de 4 países a estudar a vida de Kaltenbrunner e publicou a sua investigação com a Princeton University Press em 1984, rejeita ambos os extremos. Kaltenbrunner não era demoníaco no sentido sobrenatural. Não havia nele nenhuma excepcionalidade monstruosa que o colocasse para além da compreensão humana. Tampouco era banal no sentido de Hannah Arendt, alguém que simplesmente obedecia a ordens sem pensar. Era um homem com capacidade política real, com competências organizativas genuínas, com uma vida interior reconhecível que incluía nostalgia, afeto pelos seus filhos, lealdades pessoais e uma visão do mundo coerente, embora terrivelmente equivocada. O que o tornou extraordinariamente perigoso não foi a ausência de humanidade, mas sim a direção em que orientou a sua humanidade. Foi um crente, não um sicário. Um homem que genuinamente pensava que o que fazia era necessário, justo e, em última análise, benéfico para o povo alemão que dizia amar. Esta convicção, esta fé, é a que faz com que o seu caso seja mais inquietante do que o do funcionário que obedece a ordens por cobardia ou por conveniência. Porque a fé não se dissolve quando mudam as circunstâncias externas, não cede perante a evidência, não se dobra perante os argumentos, adapta-se, reenquadra-se, reinterpreta-se, mas persiste. Ernst Kaltenbrunner foi criado numa família onde o antissemitismo era um axioma, num império onde o pangermanismo era o código emocional dominante da sua classe social, numas fraternidades universitárias onde a violência racista era um rito de passagem. Cada decisão que tomou depois, unir-se ao Heimwehr, unir-se às SS, ascender no aparato de terror, assinar ordens de deportação, visitar câmaras de gás, foi a consequência coerente da primeira decisão, que foi a de nunca questionar as premissas ideológicas com que foi criado. Não há fatalismo nesta história. Em cada ponto do caminho existiam escolhas reais. O irmão Werner não foi nazi. O próprio pai Hugo, que tinha bebido a mesma ideologia na mesma fonte, nunca aprovou a violência nazi como método. Milhares de austríacos da mesma classe e formação que Ernst Kaltenbrunner tomaram caminhos diferentes. Mas Ernst Kaltenbrunner escolheu este caminho. E escolheu-o não uma vez, mas repetidamente, em cada encruzilhada onde poderia ter mudado de direção.
Quando caminhou em direção à forca a 1h36 da madrugada de 16 de outubro de 1946, com as cicatrizes na cara e o nome da Alemanha nos lábios, era exatamente o que sempre tinha escolhido ser. Um soldado ideológico do Terceiro Reich que não se arrependia do seu serviço, mas sim da sua derrota. E isso, talvez, é o mais aterrorizador de toda esta história. Não que existisse um homem assim, mas sim que foi possível fabricá-lo com ingredientes tão comuns.